14 de março. O dia do pagamento está a caminho. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus 10, versículo 35. Se você já investiu tempo, dinheiro, energia e comprometimento no reino de Deus, e ninguém soube a respeito disso a não ser você e o Senhor, isso não passou desapercebido. O Senhor viu tudo. E de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 35, ele pretende reembolsá-lo totalmente. A expressão grande e avultado galardão vem da palavra grega mestapadósia e traz consigo a ideia de ser reembolsado por uma despesa que uma pessoa pagou do próprio bolso a fim de realizar seu trabalho. Eis uma situação que é um exemplo dessa definição. Uma empresa envia um funcionário em uma viagem de negócios. Pelo fato de a empresa não dar ao funcionário um cartão de crédito para a viagem, ele usa o próprio cartão de crédito e o próprio dinheiro para pagar pelas despesas. Ele usa voluntariamente os próprios recursos, pelo menos temporariamente, para cobrir esses custos e necessidades para a organização. Para saber mais sobre a palavra mestapodósia, veja a pedra preciosa de 10 de fevereiro. É claro que é sempre bom quando um funcionário pode usar o cartão de crédito da empresa ou o dinheiro corporativo para lidar com essas necessidades de viagem. Mas porque não havia dinheiro nem cartão de crédito disponível no momento, o funcionário não teve escolha, a não ser cobrir os custos ele próprio e depois esperar que a empresa o reembolse mais tarde por essas despesas. Uma vez terminada a viagem, é hora de calcular o valor total devido. Então, ele pode ser reembolsado pelo que contribuiu voluntariamente em um momento difícil ou inconveniente. Ora, a palavra grega mistapodósia, que na essência transmite as ideias descritas anteriormente, é posta em ação em Hebreus 10, versículo 35, quando a Bíblia declara: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A palavra confiança é a palavra grega parresia, que se refere à fala ousada, franca e direta. Esse tipo ousado de discurso é geralmente traduzido no Novo Testamento como a palavra confiança. Na verdade, ela retrata um tipo de discurso confiante, uma ousadia em falar exatamente o que a pessoa acredita ou pensa, sem hesitação ou intimidação. Pelo fato que esse tipo de discurso ser tão ousado, ele costuma incitar uma reação instável. Um exemplo disso pode ser encontrado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, quando Paulo escreve: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para nos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A frase ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar vem da palavra parresia. Paulo insere as palavras em nosso Deus para nos fazer saber que ele havia sido tão ousado que somente Deus poderia tê-lo capacitado a ser tão audacioso. Sua pregação causou uma grande agitação. Assim, o versículo poderia ser traduzido deste modo: fomos ousados em Deus para falar publicamente o Evangelho, para ser muito diretos e convincentes na maneira como o proclamamos, embora tivéssemos sido lançados em uma grave luta com as forças opostas que foram muito hostis ao que estávamos fazendo e dizendo. Do mesmo modo, a palavra confiança, usada em Hebreus capítulo 10, versículo 35, também se refere a um discurso muito ousado e franco. Uma fala tão determinada que os ouvintes podem interpretar que o orador é arrogante, altivo ou excessivamente confiante. Assim, aparentemente, os cristãos para os quais Hebreus 10, 35 foi escrito, estavam dizendo algo que era muito ousado e extraordinariamente franco. Que palavras eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo palavras de fé. Aparentemente, esses cristãos hebreus vinham falando essas palavras havia muito tempo e estavam esperando que elas acontecessem.
Depois de investir suas vidas, seu tempo, sua energia e sua fé na caminhada com Deus, eles queriam ver um pouco de ação. Pelo fato de suas respostas ainda não haverem chegado, eles estavam sendo tentados a jogar tudo fora, como se a manifestação nunca fosse acontecer. É por isso que o versículo grita para eles: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Deus estava dizendo a eles: não joguem fora as suas confissões ousadas de fé, porque eles precisavam aguentar firme e continuar crendo e declarando palavras de fé. O versículo nos diz o motivo, porque a confiança deles, suas confissões ousadas de fé, tinham um grande e avultado galardão. Como falamos, a palavra galardão é mistapodósia. Deus queria que esses cristãos hebreus soubessem o seguinte: sei o que vocês fizeram para me servir. Estou consciente do tempo, da energia, do esforço, do trabalho e do dinheiro que gastaram para realizar o trabalho que os enviei para fazer. Vão em frente, calculem o que lhes é devido e declarem com ousadia que vocês serão reembolsados. Eu providenciarei para que vocês recuperem tudo o que gastaram ao longo do caminho. Vocês receberão tudo o que gastaram e que têm declarado pela fé. Você pode ser tentado a se sentir como se tivesse desperdiçado anos esperando que seu chamado ou seu sonho se realizassem. O diabo pode tentar enganá-lo para que você pense que suas confissões ousadas de fé são meras fantasias e nunca vão acontecer. Mas a palavra de Deus promete que ele recompensará você por tudo que você sacrificou e investiu ao longo do caminho. Ele ouviu cada declaração de fé que você fez, e ele o recompensará e o reembolsará por todo o tempo, energia, comprometimento e dinheiro que você deu ao longo dos anos. Minha oração para hoje. Senhor, sou muito grato porque estás sempre atento ao tempo, ao dinheiro e aos talentos, assim como ao sangue, ao suor e às lágrimas que tenho derramado na minha missão da minha vida. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis ou quando fico física e emocionalmente esgotado, sou tentado a pensar que ninguém vê ou valoriza o que tenho feito. Mas tu tens visto tudo e serás fiel para providenciar que eu seja recompensado pelo que fiz. Eu te agradeço por ser tão firme e fiel e por prometer que eu serei recompensado por tudo que tenho feito com um coração reto. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com ousadia que Deus vai me recompensar. A palavra de Deus promete que Ele vê o que eu tenho feito e que Ele providenciará para que eu seja totalmente recompensado por tudo que tenho feito em seu nome. Pelo fato de estar convencido de que Deus cuidará de mim, declaro com ousadia, franqueza e confiança que o dia do meu pagamento está a caminho. Ele sabe de tudo que eu fiz com fé e Ele me recompensará e me reembolsará por todo o tempo, energia, comprometimento e dinheiro que dediquei à sua obra ao longo dos anos. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quais são alguns dos recentes desejos do seu coração que você tem confessado com ousadia pela fé para que Deus possa realizá-los na sua vida? 2. Qual foi a maior manifestação de fé que você já experimentou na sua vida? 3. Quanto tempo você teve de esperar até ela acontecer?